Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje eu trouxe um tópico que eu tenho vontade de discutir há algum tempo já, né? Desde que a gente começou a falar de fúcsia lá em 2019, olha aí. Que é o porquê provavelmente não veremos anúncios do fúcsia nos próximos Google I/Os. E para quem está chegando agora, né, o Google Fuchsia ele é o novo sistema operacional open source da Google. Se você é entusiasta de novas tecnologias, provavelmente já ouviu essa frase se repetir ao longo dos últimos anos, né? E sempre é o novo sistema operacional da Google. Desde que foi oficialmente anunciado em 2021, o ano em que ele perdeu o título de Sistema Operacional Experimental e que o Android supostamente teria seus dias contados, diga-se de passagem, o Fuchsia OS, agora só Fuchsia, já veio passando por altos e baixos, né? Primeiramente veio o hype, né? De certa forma bem nichado, basicamente aquela galera que estava trabalhando com Flutter ou estava iniciando, né, o desenvolvimento cross-platform com o Flutter, e também pelo hype causado pelos canais de comunicação, né? Onde ele sempre vendia a ideia de que o Fuchsia será o substituto do Android e a porra toda. Coisa que sempre que eu tive a oportunidade, defendi o contrário, né? E já explico por quê. Depois desse momento, né, da hype, houve o grande hiato, né? Já que o sistema ainda estava em desenvolvimento. Até que o grande dia da versão 1, né? Foi finalmente lançada antes do Google I/O. E para quem nos acompanhou na época aqui no canal, já sabia de todos os releases, teste com a API do Vulkan, processadores ARMS, e até em alguns dispositivos da Google, né? E tudo isso indicava uma coisa, né? Em maio, a gente teria um anúncio no Google I/O sobre o sistema. E para a decepção minha e de mais 5 pessoas, não houve sequer uma nota de rodapé mencionando o coitado do Fuchsia, né? Porém, na surdina, a Google lançou um update nos seus dispositivos Smart Homes, que são os chamados Google Next, né? A Google Alexa né? Digamos assim. E com esse update vinha uma nova versão do sistema, né? Onde, vejam só, com o Fuchsia, finalmente a gente estava vendo o sistema funcionando, né? Mas algo de errado não parecia estar certo. O sistema operacional não tinha aquela UI que havia sido especulada, né, pelos grandes canais, digamos assim, onde a gente teria uma UI meio misturada com Android, Chrome OS, e novamente nada se falou oficialmente por parte da Google, né, sobre o sistema. Nenhuma satisfação foi dada ao motivo de usar o sistema nos Nest. Nada. E todo mundo que estava apostando as suas fichas no falecimento do coitado do robozinho verde, o Android, simplesmente perderam tudo. Logo depois, no período pós-pandêmico que tivemos, em que várias empresas tiveram que reduzir seus custos e saíram tacando layoff em geral, o time do Fuchsia também foi um desses dos mais afetados dentro da Google, né? Trarei dados aqui se eu parar para procurar, mas confio. Aí você me pergunta, como? Como que um sistema que parecia tão promissor e moderno, né? Que teve tanto investimento ao longo dos quase 10 anos, foi simplesmente ignorado ou não teve um carinho de seus criadores, né? E a resposta é simples, né? Eu não sei, queria saber, mas não sei. Que eu posso dizer como uma pessoa de fora, né, que acompanhou o desenvolvimento desde lá de 2018, não é esse o lance do Fuchsia, né? O que eu sempre falo nas minhas palestras sobre Fuchsia quanto sistema operacional é que ele não dá mínima para a experiência de usuário, né? Ele está pouco se lixando, digamos assim. O que eu quero dizer é que os sistemas operacionais como Android, iOS, Windows e até mesmo algumas distros Linux, esses sistemas, né, eles são feitos e pensados para fornecer uma experiência ao usuário, né? Uma experiência completa para esse usuário, onde você vai, além de ter um ótimo sistema, e na maioria dos casos, claro, né, você tem uma interface limpa, coerente e um ecossistema de aplicativos para você ali, né? Pronto para ser consumido e pensado para ser assim. Mas no Fuchsia não. Mas vamos lá, vamos entender isso aqui bonitinho, né? Vamos comparar com o Android, né? Ou melhor,
com o AOSP, né, que é o Android Open Source Project. Quando vamos lá no código-fonte do Android, baixamos e buildamos o sistema, ele é entregue tudo como a Google pensou para ser essa experiência do usuário. Digo, o usuário final, né? É nós, consumidores. Claro, né? Que podendo ser personalizado, né? Mas sempre mantém a raiz, né? Daquela experiência. Por exemplo, vamos para os flavors ou sabores de Android que temos no mercado. Como, por exemplo, a MIUI, da Xiaomi, a One UI, da Samsung, ColorOS, da Oppo e por aí vai. Cada uma, né? Ela possui particularidades, mas todas essas, ela mantém aquela cara de Android, né? Ou seja, mantém a experiência de usuário. Já fazendo o mesmo com Fuchsia, né? Podemos ver que temos sim um sistema com uma ótima interface, mas é uma interface, para dizer, não somos só um kernel, né? Aqui tem um sistema completo. Faça o que quiser com ele, né? Faça o que bem entender. Podemos até dizer que o Fuchsia ele está mais para Linux, como somente o kernel, né? A camada mais baixa ali, que faz o trabalho por debaixo dos panos, do que para outra coisa, né? Outro tipo de abstração do sistema operacional. Pois, assim, comparando, né, com o Linux ele não entrega experiência de usuário, né? Isso quem faz são os desenvolvedores por trás das distros, né? Como, por exemplo, o Canonical com Ubuntu e por aí vai. E esse é justamente o ponto do Fuchsia, né? Vamos entender melhor, então, para finalizar esse assunto, né? Pegando o exemplo da própria Google, né? Que usou o Fuchsia nos seus Google Next, o Fuchsia era o sistema. Não só o kernel, né? Mas o sistema do dispositivo. Porém, toda a interface que o Next possuía antes, ao usar o Fuchsia, manteve-se a mesma. A experiência que os usuários tinham com os seus Nexts antes, manteve-se a mesma. Coisa que seria um pouco mais diferente se fosse usado, por exemplo, um Chrome OS ou um Android, né? Imagina só. Então, meus queridos, não veremos anúncios do Fuchsia nesse Google I.O. e talvez nos próximos, pois não se tem uma experiência como produto, né? E caso fosse criado uma apenas para o device da Google, todo mundo que visse alguma outra coisa com Fuchsia e que não tivesse como no anúncio, já iria sentir estranheza, né? E reutilizando, né, uma outra UX, UI UX já existente, né, iria causar algo como: e que diferença tem esse sistema do Android, né? Ou do BitFit, ou do Tizen, enfim, né? Entende o ponto? Assim como não temos eventos de anúncio de novas features suportadas na nova versão do kernel do Linux, ou novas versões do Dalvik, do Android, que possibilitam tal coisa, não teremos, né, anúncios para as novas versões do Fuchsia. Talvez teremos anúncios de novos dispositivos para que por acaso usam o Fuchsia, mas por causa do dispositivo, né? Porque ele que importa, não o Fuchsia. Então, pessoal, é isso, né? Continuaremos falando de Fuchsia, vamos ver novas coisas em breve, mas sem a expectativa de ter alguma coisa da Google em eventos grandes como o I.O., especialmente agora com IA, né? O Gemini. E falando em Gemini, traremos coisas interessantes misturando os dois, né? O Fuchsia e o Gemini, muito legal, fica ligado para não perder, e é isso. Deixe seu F nos comentários para o Almighty Fuchsia, né? O tão poderoso Fuchsia. E nos vemos por aqui. E até lá. Até.